em 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34. E nós vamos ler dos versículos 1 ao 7. Nós estamos quase terminando a história dos reis de Israel. Semana que vem, o último sermão que eu prego, a última mensagem sobre os reis de Israel. E depois, nunca mais Israel teve um rei. Você vai ver aqui a história dos últimos reis de Israel que nós estamos lendo. 2 Crônicas 34, versículos 1 ao 7, diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derrubaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles. Quebrou os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura e de fundição. Reduziu-os a pó e os espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido os sacrifícios a esses ídolos. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Depois de derrubar os altares, os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. Amém. Josias, ele subiu ao trono de Judá num tempo muito difícil. Eu usei bastante tempo, vários domingos, aqueles dois lados aqui dos reis de Israel, de um lado Judá e do outro lado Israel. Mas o reino de Israel, cuja capital era Samaria, já havia sido derrubado há 82 anos. 82 anos se passaram desde que a cidade de Samaria havia sido cercada e derrubada pelos assírios, e sido os de Israel, as 10 tribos de Israel, foram levados para longe, para a Babilônia, para a que hoje seria o Iraque, aquela região Iraque, Irã, ao norte de Israel, foram levados para lá como cativos e nunca mais voltaram para a sua terra. Ficaram poucas pessoas, poucos restaram em algumas cidades do norte de Israel e acabaram se casando com outros que os assírios trouxeram. Os assírios trouxeram babilônios e trouxeram outros povos que se misturaram com aqueles israelitas que moravam naquela parte, que não foram levados para o cativeiro na Assíria. E aí surgiram que no Novo Testamento são chamados de samaritanos. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, porque não os consideravam israelitas, israelenses de verdade. Agora, 82 anos se passaram, e agora é um tempo difícil ainda na história, porque é um tempo de guerra. Nós estamos vendo Israel agora vivendo um tempo de guerra, a tensão que é. Eu estive lá este ano 2 vezes em Israel, estive lá na faixa de Gaza e dava para ouvir estrondos de bombas. Enfim, a cada 100 metros há um lugar para você se esconder. O comandante lá do exército, o soldado do exército que acompanhou a gente, que nos levou nesses lugares, antes de nós descermos, ele explicou: olha, vocês estão vendo ao longo da estrada esses lugares que são refúgios contra bombas. Caso vocês ouçam a sirene tocar, vocês corram para lá. Se não der tempo, vocês se joguem no chão. Então tá bom, é um tempo tenso, nós estamos vendo isso daí. Às vezes eu posto alguma coisa, como ontem, eu postei alguma coisa lá da questão da ONU, e as pessoas às vezes não entendem. Queridos, nós não somos de maneira alguma
a favor da morte de pessoas inocentes. É óbvio que não. Embora uma guerra seja terrível, seja triste, enfim, grupos terroristas hoje em dia atacam Israel pelo norte, pelo sul, enfim, por todos os lados. Há mais de 65 mil israelenses ou judeus que deixaram a sua casa já há alguns meses por causa dos ataques que vêm do Hezbollah. Vocês se lembram aí, acho que há uns 2 meses atrás, caíram umas bombas lá na quadra onde as crianças estavam, e 12 crianças israelenses foram mortas. Enfim, então é um tempo de tensão. Na verdade, aqui era um tempo difícil também na história, porque os assírios dominavam o mundo naquela época e já haviam cercado Jerusalém algumas vezes e já haviam levado as 10 tribos de Israel para o norte. Na verdade, havia uma palavra dos profetas de Deus dizendo a Judá, agora o reino do sul, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém, falando que o julgamento de Deus estava chegando. O profeta Sofonias, quando você lê o livro de Sofonias, você vai ver ele falando: o dia do Senhor se aproxima, o dia do Senhor está chegando. O profeta Sofonias estava dizendo: julgamento está vindo sobre Israel, que era Judá, por causa da desobediência ao Senhor. E na verdade o rei Manassés, que eu preguei a semana passada, avô de Josias, embora ele tenha se arrependido dos seus erros e pecados e tudo aquilo que ele causou para Israel, eu preguei a semana passada o arrependimento de Manassés, ele não teve tempo, isto foi no final da sua vida, ele não teve tempo para desfazer tudo aquilo que ele havia feito de mal durante os 55 anos que ele foi rei lá em Judá. Ele não teve tempo de derrubar todos os altares e toda a idolatria que ele colocou a Judá para adorar tantos deuses como Baal e Azerá e outros deuses. Ele não teve tempo de derrubar tudo aquilo lá. E quando Manassés morre, o seu filho Amon ocupa o trono no seu lugar. E o seu filho Amon, ele não entendeu talvez a conversão do seu pai. E aquilo que o seu pai conseguiu derrubar naquele período rápido do arrependimento dele, o seu filho Amon reconstruiu tudo de novo. Em 2 anos, Amon reinou 2 anos, e então os servos de Amon que estavam no palácio se revoltam contra ele e o matam. Ele é assassinado, e por causa disto, os servos são mortos também, e então colocam a Josias como o novo rei de Judá. E a Bíblia diz aqui que Josias tinha apenas 8 anos quando ele assume o trono. Era uma criança, 8 anos. Quando não se está pensando em nada na vida, a não ser brincar, Josias é colocado no trono. Mas a situação estava difícil no mundo. Na verdade, os assírios, quando você vai estudar a história, os assírios, eles já estavam perdendo o seu poder, porque por lutas internas, enfim, e povos bárbaros atacando os territórios conquistados pelos assírios, até que os babilônios, eles se rebelam contra os assírios e eles quebram aquela corrente que os assírios os prendiam, e eles se unem com os medos, que os medos hoje, medo Pérsia seria o Irã, eles se unem e então eles começam a atacar os territórios dos assírios. E no ano 612 a.C., a capital da Síria, a cidade de Nínive, ela é derrubada e os babilônios assumem o poder. De maneira que a Bíblia fala que os caldeus, os babilônios, é que iriam invadir Jerusalém e destruir a cidade de Jerusalém. Bom, enfim, era o ano 640 a.C., ele reinou por 31 anos, então significa que ele morreu, o rei Josias morreu ainda jovem, com 39 anos de idade, e ele morreu antes
né, talvez do que ele poderia viver, para Deus preservar a sua vida, para que ele não visse a tragédia que iria acontecer em Israel. Porque na verdade a primeira invasão dos babilônios aconteceu apenas 4 anos depois da morte do rei Josias. Então o Senhor, para preservar a vida de Josias pela fidelidade dele, permite que ele morra ainda jovem, para ele não ver a tragédia e ele não sofrer como rei as consequências da invasão babilônica na terra de Judá. Agora, ele foi um dos maiores reformadores que teve. Talvez a maior reforma que houve na história de Israel foi feita pelo rei Josias. Ele, depois do rei Davi, ele foi o homem que, aparentemente, pelo que a gente lê na Bíblia, foi a pessoa que mais amou ao Senhor de verdade. Ele tinha apenas 8 anos de idade. Mas, evidentemente, ele não conhecia as Escrituras, ele não conhecia. O seu avô o seu avô Manassés, naquele tempo ruim, ele deve ter mandado queimar, destruir os livros da lei. As Escrituras não eram como nós temos hoje na mão aqui, né? Eram rolos de pergaminhos escritos em peles de animais, em papiros, e rolos grandes, e o rei Manassés, com certeza, querendo extirpar a adoração ao Senhor, extirpar a adoração a Deus, ele evidentemente queimou, destruiu todos os pergaminhos que eles conseguiram destruir, de maneira que o rei Josias, ele não tinha conhecimento das Escrituras, ele não tinha as Escrituras na sua mão, e talvez ele nem soubesse que houvesse as Escrituras. O que se tinha naquela época eram os escritos dos reis. Os reis, evidentemente, querendo preservar a sua história, a sua biografia, tinha as pessoas que escreviam a história dos reis. E quando ele tinha 8 anos e é colocado no trono, evidentemente o sumo sacerdote, que chamava-se Ilquias, foi aquele que esteve ao lado dele, junto com um escrivão chamado Safã, para cuidar do menino e para instruí-lo em como reinar e como tomar decisões. E com certeza começaram a ler para ele as histórias dos reis de Israel que eles tinham. E começaram a ler as histórias para ele, talvez ler as histórias do primeiro rei de Israel. Na verdade, começou a contar para eles o que eu contei para vocês durante esses 3, 4 meses, as histórias de cada rei de Israel. E evidentemente contou a história do rei Saul, e contou a história do rei Davi, e as vitórias de Davi, aquele menino que amava a Deus, e que compôs salmos, e que cantava para Deus, e que adorava ao Senhor, e que foi um rei poderoso, e que conquistou muitas terras. Evidentemente, quando aquela criança começou a ouvir as histórias do rei Davi, algo surgiu no coração dela de querer conhecer esse Deus que Davi tanto falou. Evidentemente que à medida que as pessoas foram contando as histórias para esse menino, ele foi entendendo as histórias dos reis de Israel, dos seus antepassados, porque ele era descendente do rei Davi. Ele começou, a Bíblia diz que no 8º ano do seu reinado, quando ele tinha 16 anos de idade, ainda estava na sua adolescência, quando ele tinha 16 anos de idade, a Bíblia diz que ele começou a buscar ao Senhor, começou a buscar a Deus, ele começou a querer conhecer a Deus, ele começou a orar, a buscar a presença de Deus, a querer saber mais de Deus. O coração dele começou a se inclinar para Deus. Eu preciso conhecer esse Deus. Que Deus é esse que Davi fala? Que Deus é esse que fez com que Davi fosse corajoso para derrotar aquele gigante? Enfim, a Bíblia diz que com 16 anos ele começa a buscar ao Senhor. À medida que os reis contam, que o sacerdote conta as histórias para ele, evidentemente chegou na família mais próxima dele. Contou a história do bisavô dele, o rei Ezequias, que fez uma grande reforma. Eu preguei sobre Ezequias, a vitória de Ezequias na guerra, como Ezequias celebrou a Páscoa ao Senhor, como antes de Ezequias não houvera uma Páscoa tão grande, desde a época de Salomão.
evidentemente o rei Ezequias, o seu bisavô, foi a inspiração dele para ele começar uma reforma religiosa em Israel quando ele tinha apenas 20 anos de idade. Ele tinha 20 anos de idade e ele resolveu fazer aquilo que Ezequias, o seu bisavô, havia feito. Ele resolveu começar a derrubar os altares dos outros deuses que o seu avô Manassés não conseguiu ter tempo para derrubar e que seu pai Amon reconstruiu, e ele começou a derrubar os altares, ele começou a tirar os ídolos, a tirar a Deus Azerá, os postes, tudo aquilo de novo que o seu bisavô havia feito. Ele começa a reformar a Israel de uma maneira que ele sai dos limites de Judá e ele vai até o norte, as cidades do norte, até lá em cima, nas tribos de Efraim e Manassés, as terras da promessa que Deus havia dado para o povo de Israel. Ele vai e começa a destruir os altares que havia, inclusive lá no norte de Israel, a purificar a terra. Ele vai à cidade de Samaria, lá vê o altar de Betel, que há 300 anos atrás um profeta havia falado lá, quando Jeroboão, na época da divisão do reino, Jeroboão, ele estava adorando naquele altar. Vocês lembram isso na Bíblia? E o profeta chegou e falou: altar, altar, e Jeroboão mandou prender o homem, a mão de Jeroboão ficou paralisada. E o profeta falou: um dia vai nascer um homem chamado Josias, e ele vai queimar os ossos dos sacerdotes sobre esse altar. E Josias, sem saber disso daí, ele vai até Betel e ele vê aquele altar, e tem um cemitério ali, e se falam que eram dos sacerdotes idólatras que colocaram aquele altar para adorar a Baal, e ele manda retirar os ossos e queimar os ossos no altar. E a Bíblia diz que então ele vê uma sepultura, lá no livro de Reis, diz que ele vê uma sepultura e pergunta de quem é aquela sepultura, e as pessoas falam: é do profeta que falou que você iria fazer isso há 300 anos atrás. Então Josias diz assim: olha, deixa esta sepultura aí, não mexam nessa sepultura, deixa aí. E então ele volta para Jerusalém, depois de fazer uma grande reforma em toda Jerusalém, em Judá, no norte, nas terras de Israel, e ele vai até Samaria. E é interessante porque nessa parte do norte não eram mais israelitas que estavam lá, haviam babilônios, haviam outras pessoas que os assírios haviam trazido, mas ele quer limpar a Israel, todo o território de Israel, daquela idolatria, aqueles ídolos. E o interessante é que os assírios poderiam intervir e impedir que ele fizesse isto, mas os assírios estavam lutando no norte para sobreviver ao ataque dos babilônios e medos, e o rei da Síria, o maior rei da Síria, o último grande rei da Síria, chamado Assurbanipal, não poderia descer até Judá, porque Judá era um reino pequeno, não interessava tanto a ele, eles estavam lutando pela sua sobrevivência lá no norte. Então Josias consegue fazer a reforma de uma maneira que a gente vê Deus impedindo os inimigos de virem contra Josias, para que ele pudesse limpar a Israel daquela idolatria toda. Josias então ele volta para Jerusalém, para o seu palácio. Ele vê a necessidade de reformar o templo que Salomão havia feito, que adorava-se ao Senhor. Ele havia tirado os ídolos de lá, mas precisava de carpinteiros, precisava de pedreiros, precisava de pessoas para reconstruir aquele lugar, consertar paredes, pinturas, e enfim, muros, e consertar coisas. Ele pegou uma quantidade de dinheiro, ele entregou aos trabalhadores, e o sacerdote Ilquias, que podia entrar lá no lugar, no templo, começaram a reformar aquele lugar. Então o sacerdote Ilquias, ele acha um livro que Moisés havia deixado, as Escrituras. Ele encontra lá escondido em algum lugar. Olha, é incrível isso daí. Quando você conhece a história, é incrível, porque Manassés, ele tentou destruir a palavra de Deus, e ao longo da história tanta gente quis destruir a palavra de Deus, mas Deus, na sua soberania e majestade,
tempestade, conhecimento, fez com que esta palavra chegasse até mim e até você, meu amado. E em algum canto lá do templo, em algum lugar escondido que Manassés não conseguiu encontrar, estava lá uma cópia, talvez de parte do livro da lei, e o sacerdote entrega ao escrivão, e o escrivão vai até a presença de Josias e fala: olha, a obra está sendo feita, a reforma do templo está sendo feita, e o sacerdote Ilquias achou esse livro. Olha, o escrivão, ele fala, achou este livro, ele não fala achou as escrituras, achou este livro lá, e começou a abrir o livro, abriu aquele pergaminho, e começou a ler as palavras do livro diante do rei Josias. O rei Josias, eu não sei quanto tempo levou isso daí. É interessante o poder da palavra de Deus. Eu tive essa experiência na minha conversão quando eu tinha 15 anos e meio de idade. 15 anos e meio. Era adolescente. Fui criado na igreja. Mas na minha adolescência, evidentemente, não quis saber de igreja. Eu não era convertido. Vivi a vida longe de Deus. Nada tão grave que um adolescente naquela época fazia. A gente ia para os bailinhos, essas coisas todas. Enfim. Mas um dia, eu lá na igreja, numa salinha de escola dominical lá, eu achei umas folhas, tipo assim, umas 40 folhas da Bíblia. A Bíblia ela é costurada, né? Agora eu não sei, mas costurada em pequenos bloquinhos. E uma daqueles bloquinhos estava jogado lá num canto. E eu peguei aquilo lá, eu pedi para o pastor, posso pegar isso aqui? Ele falou, pode, tá aí, estava num canto lá jogado, como se fosse um lixo, na verdade. E eu peguei aquilo, e era uma parte do livro de Deuteronômio. E eu comecei a ler na minha casa o livro de Deuteronômio, que eu não tinha Bíblia naquela época. Eu comecei a ler aquelas porções da Bíblia, e eu me converti assim, lendo aquelas porções da escritura do Velho Testamento, do livro de Deuteronômio, e eu cheguei, quando eu comecei a ler aquilo lá, meu coração se esquentou, ficava pegando fogo de ler as escrituras, eu por mim mesmo ler a Bíblia, e eu me converti ali na minha casa, ajoelhado do lado da cama, eu entreguei a minha vida a Deus, a Jesus, que eu já conhecia de ouvir falar, de ouvir na igreja, mas através de uma porção das escrituras. E na verdade, o rei Ezequias, ele deve ter pego a porção de Deuteronômio, porque aquelas palavras, quando você lê Deuteronômio 28, que fala, se atentamente ouvirem a minha voz e me obedecerem, todas estas bênçãos virão sobre você. Você vai ser abençoado na cidade, no campo, as coisas que onde você colocar a tua mão, enfim, os seus filhos, a sua casa, lá estão as bênçãos. E a partir do versículo 15 começa a falar sobre as maldições. Mas se vocês desobedecerem a minha palavra, todas estas maldições virão sobre você e vão alcançar a tua vida. Os seus filhos serão levados como escravos, você vai pedir emprestado, os seus campos não vão produzir, enfim, as maldições da lei. E quando o escrivão começou a ler as palavras que estavam naquele livro para o rei ficou apavorado, ele rasga as suas vestes, num sinal de humilhação, de humildade, por ele ouvir que eles estavam diante de uma maldição por desobedecerem a Deus. O povo de Israel estava desobedecendo a Deus, adorando outros deuses, e que o julgamento de Deus realmente iria vir sobre a nação. Ele rasga suas roupas, ele fala para os sacerdotes, chama ao sacerdote Ilquias, pega algumas pessoas e fala, vão a consultar o Senhor por mim. Eles vão a uma mulher chamada Ulda, uma profetisa que morava na cidade baixa de Jerusalém. Olha, é interessante que nesta época, você está aqui comigo?
É interessante que nesta época havia alguns profetas em Israel. Naum, o profeta Naum, estava pregando e dizendo que Nínive iria cair antes da queda de Nínive. Leia lá o livro de Naum e você vai ver, o livro de Naum começa assim: sentença do Senhor contra Nínive. Naum prega contra Nínive. Havia também o profeta Sofonias, que estava pregando o julgamento de Deus. Havia o profeta Jeremias que estava já pregando aqui para o povo, dizendo: os caldeus vão vir contra vocês, pregando o julgamento. Mas havia uma profetisa na cidade de Jerusalém, chamada Ulda, a única vez que fala dela aqui na Bíblia, e os homens vão consultar a mulher lá. E quando chegam para a profetisa, e ela fala, assim diz o Senhor: vão lá e digam ao homem que me enviou vocês aqui, que o julgamento de Deus está chegando, e todas as maldições que estão nesse livro estão para vir sobre o povo. Mas assim diz o Senhor: porque você quebrou o seu coração diante de mim, porque você se humilhou diante de mim, porque você me buscou com sinceridade, eu digo que você não verá estas coisas acontecer. Você vai ser levado em paz para a sepultura. Estas coisas vão acontecer somente depois que você for embora. Essas palavras, quando as pessoas vêm e contam para o rei o que a mulher falou, evidentemente que há um misto é um sentimento difícil, porque ao mesmo tempo que ele era um homem que ele amava o povo, ele amava as pessoas, aquele sentimento de que o Senhor falou: isso não vai acontecer nos meus dias, mas vai acontecer para frente. Ele não sabia quando, vai acontecer para as pessoas que eu amo, vai acontecer para a nação de Israel. Então ele convoca os anciãos, ele convoca os sacerdotes, ele convoca todos, e ele pede que lê o livro da presença de todos, e ele fala: eu resolvo fazer uma aliança com Deus, eu quero que vocês façam uma aliança com Deus também. E eles procuram outras coisas que haviam ainda de idolatria para derrubar e destruir, e ele celebra a Páscoa ao Senhor, porque ele lê sobre aquilo lá, e a Bíblia diz que nenhum rei de Israel celebrou uma Páscoa como aquela, que significava a libertação de Israel do Egito. Páscoa é saída, quando eles saíram da escravidão do Egito, e a Bíblia diz que não houve um rei que celebrou uma Páscoa, nem Davi como ele. A última Páscoa tão grande foi Samuel, na época do profeta Samuel, ainda quando não havia rei em Israel. Eles adoram a Deus. Enfim, e a Bíblia diz que ele obriga, olha, escuta esta palavra, a Bíblia diz que ele obriga todos a servirem ao Senhor. E enquanto ele viveu, Israel serviu ao Senhor. Mas a Bíblia diz que depois de tudo isto, olha só, depois de tudo isto que eu contei para vocês, você conhece o mapa do mundo? Dá uma olhada lá, Israel está aqui, Egito embaixo, acima de Israel está Líbano, Síria, Iraque, Irã, enfim, o norte de Israel ainda hoje é lá Irã, Iraque, são povos que são inimigos de Israel já. Esse daqui foi 640 anos antes de Cristo, são inimigos de Israel. No lado de cá, no sul, Gaza, a cidade dos filisteus, que ainda hoje estão lá, lutaram contra Saul, contra Davi, 1000 anos antes de Cristo, 3000 anos atrás. Enfim, sempre houve muita tensão ali naquela região. O rei do Egito, o faraó do Egito, chamado Neco, ele sai para ajudar os assírios contra os babilônios, lá no norte, no rio Eufrates. Ele vai passar pelo território de Judá, e o rei Josias sai contra Neco, o faraó egípcio. E para ir para a guerra contra ele, o faraó manda um recado para Josias, dizendo: Josias, o que eu tenho a ver com você, rei de Judá? Eu não estou lutando contra você agora, eu estou indo para o norte para lutar contra meus inimigos, numa batalha que ficou conhecida na história como Batalha de Carquemes, no rio Eufrates. Eu estou indo para o norte para lutar contra os meus inimigos. Mas a Bíblia diz que Josias não ouviu as palavras do rei que vinham do faraó, que na verdade eram palavras de Deus
Deus para ele não ouviu aquilo lá, ele se disfarça e ele entra na guerra como um soldado disfarçado, e os flecheiros acertam a Josias. Ele, no meio da batalha, fala: me tirem daqui que eu fui gravemente ferido. Colocam ele num segundo carro, o levam para Jerusalém, onde ele morre. A Bíblia diz que Jerusalém e Judá pranteiam e choram a morte do rei. O profeta Jeremias escreve uma lamentação sobre Josias no seu livro de Lamentações, porque ele foi um rei extremamente amado por todos. E assim o rei Josias morre com 39 anos de idade. Foi o melhor rei de Israel depois do rei Davi, um homem que amou a Deus durante todos os seus 31 anos. Quando você lê a história dele no livro de Reis, que fala das reformas, aqui em Crônicas quase não fala das reformas, em Reis explica mais as reformas, e você vê que ele serviu a Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Como Jesus falou que nós deveríamos servir ao Senhor, como nós devemos amar a Deus. Você deve amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, toda a tua mente, com todo o teu coração, com todas as tuas emoções, com tudo que você tem. E a Bíblia diz que Josias amou ao Senhor desta maneira durante o tempo que ele conheceu a Deus. A partir dos 16 anos que ele começou a buscar ao Senhor, ele viveu para Deus intensamente e morreu com 39 anos de idade. Antes do tempo da tragédia que iria vir sobre Israel. Alguém falou, e eu quando leio a história eu vejo que realmente foi assim. Ele foi um maior reformador, mas ele chegou na hora que para Israel já era tarde demais. Mas eu quero tirar algumas lições dessa história aqui. A primeira delas é que quando você serve a Deus por obrigação, uma hora você vai deixar de servir ao Senhor, que foi o que aconteceu. A Bíblia diz aqui no capítulo 34, versículo 33, que Josias tirou todas as abominações e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor seu Deus. E enquanto ele esteve vivo, todos os serviram. Eu li em várias versões da Bíblia, a palavra é forçar, é obrigar. E quando ele morreu, o que aconteceu? O seu filho assumiu o trono no seu lugar, ficou 1 mês. Depois o segundo filho assumiu o trono, ficou 11 anos. Depois o neto assumiu o trono, ficou 1 mês. E depois outro neto assumiu o trono. Enfim, os seus 2 filhos que assumiram o trono depois dele, e os seus 2 netos que assumiram o trono depois dele, num período curto de 23 anos. 23 anos, foram 4 reis em Judá. E Judá e Jerusalém foi destruída, o templo destruído 23 anos depois da morte do rei Uzias. Nenhum serviu a Deus. Seus filhos não serviram a Deus. Seus netos não serviram a Deus. Porque eles foram obrigados a servirem ao Senhor. E quando a gente serve, apenas vai para a igreja, porque o pai obriga a gente, a mãe obriga a gente, você vai puxado para a igreja, vai chegar um momento que você vai entender, vai chegar um momento que você tem a sua liberdade, você vai falar: eu não quero mais saber de Deus, de ir para a igreja, é chato demais, porque não se converteu. A nossa função como pais é tentar colocar a palavra de Deus no coração deles, para que eles amem ao Senhor, para que eles amem a Deus, para que eles queiram a Deus, e não porque eles são obrigados, porque Deus nunca quer forçar ninguém a servi-lo ou amá-lo. Deus quer que a gente o ame espontaneamente. Deus não quer obrigar você a amá-lo, a conhecê-lo, não. Você tem a liberdade, é isso que Deus quer. Ele deu ao homem o livre-arbítrio para você escolher. Não, eu quero conhecer esse Deus, eu quero me relacionar com Deus. E quando é verdadeiro, meu querido, as coisas mudam na sua vida. Eu vejo na minha própria vida. Eu me lembro de ainda 2, 3 anos de idade. Tem algumas coisas que a gente fica na memória da gente, alguns fatos. Eu me lembro de poucas coisas quando eu tinha menos de 5 anos de idade. Mas eu me lembro de algumas delas, porque quando eu tinha 5 anos de idade eu mudei. Os meus pais mudaram para uma casa, meu pai comprou uma outra casa e nós mudamos para outra casa. Então eu sei de coisas que aconteceram antes de eu ter 5 anos de idade. Eu me lembro da minha mãe deitar comigo na cama, e quando eu acordar ela não estava lá, e eu sentir cheiro de café. Eu tinha menos de 5 anos de idade.
Eu me lembro de na igreja, os meus tios me levavam para a igreja, os meus pais não eram evangélicos, os meus tios me levavam para a igreja. Eu me lembro, a igreja era banco e tinha uma ripa só atrás e tinha um vão. E eu me lembro de cair do banco enquanto eu estava dormindo e cair no chão. Eu era pequeno. Então eu me lembro de algumas coisas quando eu era muito pequeno. Eu me lembro de ir para a escola dominical e ouvir, mas eu não era convertido. Sendo que quando eu me tornei ali meus 13 anos, por aí, eu não quis mais ir para a igreja. Os meus pais não eram evangélicos, não eram cristãos, assim, eram de nome só, né? Eu não quis mais ir, mas quando Jesus entrou no meu coração, quando eu tinha 15 anos de idade, ninguém precisou ficar pegando no meu pé. Ninguém precisou falar, você precisa orar e ler a Bíblia. Não, de repente a Bíblia se tornou a minha paixão. Eu não tinha Bíblia ainda naquela época em casa. Eu tinha aquelas porçõezinhas do livro Deuteronômio lá, mas o meu primo tinha uma Bíblia. Eu ia buscar à noite na casa dele, quando eles não liam a Bíblia, eu ia buscar à noite, pegava a Bíblia dele, eu acordava às 5 horas da manhã, pegava a minha Bíblia lá e ficava 4 horas, 5 horas lendo a Bíblia, meu coração ficava explodindo. Aí lá de manhã, 9, 10 horas, eu voltava lá na casa dele, devolvia a Bíblia para ele, lá, e assim eu fiz, talvez, não me lembro quanto tempo, 2, 3 meses, eu fiz desta maneira. Ninguém me obrigou, mas se a gente não servir a Deus por coração, se a gente não servir a Deus voluntariamente, se a gente vai a uma igreja só porque eu sou obrigado, quando eu tiver a chance, eu vou sair fora, porque eu ia apenas por obrigação. O que eu preciso ter é uma experiência com Deus vivo. E aí eu vou amar a Deus, aí eu vou me apaixonar por Deus, aí eu vou ver que a vida não tem sentido sem Ele, aí eu vou descobrir um amigo maravilhoso que eu acordo de manhã e tenho alegria de falar com Ele, que eu vou dormir à noite e tenho alegria de falar com Ele, que eu acordo de madrugada quase que frequentemente, eu acordo de madrugada, que alegria de poder saber que em qualquer lugar do planeta você nunca está sozinho, Deus está ali com você, e não é um Deus que está lá distante, Deus está com você, não, é um Deus perto, que aquece o teu coração, que você sabe que Ele ouve você, que você fala com Ele e chora sozinho. Talvez alguém possa pensar, será que esse cara está triste que está chorando? Não, mas você chora de alegria da presença de Deus, que é maravilhoso. Quantas vezes eu estou dirigindo o carro nas ruas, agora a gente tem um vidro escuro, né? Antes não tinha vidro escuro no carro, não tinha, como chama esse negócio aí? Insufilme. Antigamente não tinha insufilme, hoje a gente fica mais escuro dentro do carro, mas não tinha insufilme. Aí o vidro branco, né? Claro, você olhava e via o outro lá. Quantas vezes eu olhava para o lado e às vezes via a pessoa do lado olhando para mim, e aí que eu percebia que eu estava chorando. A pessoa devia pensar, será que esse cara está com problema? Não, porque às vezes a presença de Deus está tanta alegria, que eu garanto para você que não existe uma droga que faz a gente sentir uma alegria que a gente sente quando está na presença de Deus. Então, não adianta ser obrigado, porque quando o rei morreu, todo mundo descambou. Todo mundo voltou a construir altares, todo mundo voltou a viver a vida promíscua, todos eles voltaram aos cultos promíscuos, em que a adoração era feita através de sexo, e coisas assim que havia, e enfim, não adianta a gente ser obrigado. Uma coisa que eu vejo aqui também na história de Josias, que até a morte pode ser um livramento de Deus na vida dele, porque ele morreu no ano 609, no ano 605, 4 anos depois apenas, 4 anos depois da morte dele, foi a primeira invasão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra de Judá, a Jerusalém. Houveram 3 invasões dos babilônios, um no ano 605, 597 e no ano 586, o templo foi queimado, a cidade de Jerusalém foi queimada, destruída, as muralhas derrubadas, e o povo foi levado no cativeiro para a Babilônia, e perderam tudo. Então, 4 anos depois da morte dele, Nabucodonosor veio a primeira vez, cercou Jerusalém, tomou o rei descendente dele, prendeu o rei,
descendente dele, filho dele, levou cativos, uma turma cativa para a Babilônia, dentre eles Daniel e outros seus amigos foram levados para a Babilônia no ano 605 a.C., 4 anos apenas depois da morte do rei Josias. Eu vejo que quando a gente serve a Deus com todo o nosso coração, meu amado, Deus vai livrar você, e às vezes você não vai entender os livramentos de Deus na sua vida, mas Deus que sabe todas as coisas, o Deus que nós servimos, que conhece o passado, o presente e o futuro, às vezes Ele vai permitir que algumas pessoas são levadas antes da hora, porque Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não tenho explicação para muitas coisas. Pastor, por que fulano morreu? Por que fulana partiu? Ele amava tanto a Deus. Eu não tenho explicações, eu não conheço o futuro, mas Deus conhece o futuro. E eu, na minha confiança de um Deus bom, de um Deus que quer cuidar da nossa vida, de um Deus que nos ama, de um Deus que é amoroso para conosco, um Deus que quer nos guardar, às vezes para nos preservar de algumas coisas. Deus pode até nos levar antes da hora. Aquilo que a gente pode pensar que é uma tragédia, pode ser um livramento de Deus, meu amado. Entenda isso daí. A gente que entregou a vida a Cristo, nossa vida está nas mãos de Deus. Minha vida está nas mãos de Deus. Eu estou pronto para o que Deus quiser. Se chegar a hora da morte para cada um de nós que amamos a Deus, é porque é a hora certa, é porque nós terminamos o que o Senhor nos chamou para fazer, e a gente não tem que ter medo da morte, ou medo de que vão acontecer algumas coisas, não, nós sabemos que o Deus a que nós servimos nos guarda, Ele é presente na hora da angústia, presente na hora do choro, Ele conhece a nossa vida, os detalhes da nossa vida, os nossos dias estão lá no seu livro. Antes de nós nascermos, Ele já nos amava e planejava coisas maravilhosas para a minha vida e para a sua vida, meu amado. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nada acontece por acaso na nossa vida, mas nós passamos a viver uma vida debaixo da direção de Deus, da mão de Deus, da proteção de Deus, e Deus sempre tem o melhor para nós, sempre tem o melhor para nós. Eu falo para vocês do meu casamento, da minha esposa, que eu estudava na escola, que a minha escola bíblica era a igreja que a minha esposa frequentava. Eu estudei 3 anos lá, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Eu saía do trabalho lá na Avenida Paulista, e eu descia ali na Avenida Angélica, ia até a igreja, subia aquelas escadarias. Quantas vezes a moçada daquela igreja, que não era a minha igreja, a moçada daquela igreja estava lá nas escadas, uma escadaria grande, de uns 15 degraus, por aí, a moçada tudo ali conversando, e eu passava entre eles, entrava e subia no 3º andar, lá onde era a escola bíblica. Fiz isso 3 anos, e nunca conhecia minha esposa, e passava ali, quem sabe eu passei várias vezes ali, ela estava ali, eu nem sabia quem era, e nunca a vi, mas Deus tem os caminhos dele, quando nós amamos a Deus com todo o nosso coração. Por isso eu falo para os jovens, olha, você não precisa se preocupar com quem você vai casar, se entrega isso nas mãos de Deus, e sirva ao Senhor com todo o teu coração. Ele vai dirigir você à pessoa certa, ao trabalho certo, as coisas, a sua vida vai começar a estar debaixo de uma direção do Espírito Santo, que você não tem que se preocupar com essas coisas. A preocupação nossa, quando nós somos jovens, é: eu quero servir a Deus com todo o meu coração e buscar ao Senhor, e as outras coisas Deus vai acrescentar para você, meu querido. É isso. Controle de Deus na história. Tudo isso já estava previsto. Deus impediu os assírios de invadir Judá, porque Deus queria uma reforma, era a última reforma. Eu fico pensando que, e se depois de Josias, o próximo rei buscasse a Deus de verdade? Se depois de Josias, Israel realmente se convertesse ao Senhor e buscasse a Deus, e outro rei clamasse ao Senhor, eu digo para você, meu amado, Deus iria adiar este julgamento. Deus iria adiar. Ele não fez isso com Nínive?
Jonas não foi pregar para Nínive, falando 40 dias e Nínive será destruída? E os ninivitas que nem conheciam o Senhor, creram em Deus. O rei de Nínive desce do trono, jejuam, se humilham, clamam ao Senhor, e a destruição não veio sobre os ninivitas. Mas os ninivitas se arrependeram, a cidade inteira se converteu. Mas depois de um tempo abandonaram essa crença em Deus e começaram a praticar a maldade que eles faziam no passado. O profeta Naum, quando se levanta nesta época, ele prega, o livro de Naum é voltado para os ninivitas, para a destruição de Nínive, falando: caiu a cidade, vai cair a cidade. No ano 612, os babilônios destruíram a cidade de Nínive, segundo a palavra de Naum. Então, a gente vê que Deus, Ele é misericordioso quando a gente o busca, quando a gente se arrepende. Você pode ser, como eu preguei a semana passada, o pior pecador do mundo. Você pode ter matado pessoas, você pode ter feito maldades que não dá nem para a gente descrever. Mas se você se humilhar e se arrepender e pedir perdão para Deus, talvez algumas tragédias queriam vir pela frente. Deus vai livrar você por amor ao arrependimento. Até o próprio rei Acabe, que foi mal, quando ele se arrependeu, o Senhor falou: eu não vou fazer as coisas que eu falei que iria fazer nos seus dias, por causa do arrependimento dele. Então, quando a gente se arrepende de verdade, Deus perdoa a gente. Mas depois os filhos do rei Josias não andaram no caminho dos seus pais e trouxeram a tragédia do cativeiro. Poder da palavra de Deus. Tantas pessoas tentaram destruir esse livro ao longo da história. Até Voltaire falou que esse livro seria, dali 50 anos depois da sua morte, ninguém mais leria esse livro aqui. William Tyndale, que foi um dos tradutores para a Bíblia inglesa, ele foi considerado herege por querer traduzir a sua Bíblia, a Bíblia para o inglês, para que o povo pudesse ler, porque um tratado da igreja na época proibia a tradução da Bíblia para outras línguas, porque eles acreditavam o seguinte: os papas disseram assim, que se o povo lesse, corria o risco de heresias. Então era melhor não ter a Bíblia na língua das pessoas. E William Tyndale foi considerado herege, foi queimado no ano 1536, foi lançado na fogueira por causa disto. Então, a palavra de Deus, ela tem um poder para mudar a vida das pessoas. Quando você pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia lá no silêncio da sua casa: pastor, eu não sei ler a Bíblia. Comece lá pelo Novo Testamento, a história de Jesus. Leia os Salmos, que são fáceis de ler. Começa a ler o Novo Testamento, vai lendo, e você vai ver que a tua vida vai começar a ser transformada pelo poder desta palavra. Essa palavra mudou a vida de bandidos, mudou a vida de ladrões, mudou a vida de assassinos, mudou a vida de pessoas promíscuas, mudou a vida de prostitutas, mudou a minha vida e mudou a sua vida também, meu amado. O poder da palavra de Deus que transforma a nossa vida e muda a nossa história, para nós nunca mais sermos o tipo de pessoa que nós éramos antes de conhecermos a Deus. Poder da palavra de Deus, a inerrância da Bíblia. Inerrância, não tem erros, não erra. Quando você vê alguma contradição, é porque você não conhece a história por trás dos fatos. Mas Naum pregou que Nínive seria destruída, e Nínive foi destruída. Jeremias falou que os caldeus iriam executar o juízo de Deus sobre Jerusalém, e os caldeus, os babilônios vieram e foram um grande império depois dos assírios. Sofonias falou que o dia do Senhor estava perto, que eles deveriam se voltar para Deus, e eles não se voltaram, e o julgamento, o dia do Senhor realmente estava perto. E os profetas falaram, e Jesus falou: pode passar os céus e a terra, mas nenhum I ou um J, a menor letra, o Iod, a menor letra do alfabeto hebraico não vai passar. Tudo aquilo que Deus falou, os céus vão passar, a terra vai passar, o mundo vai passar, os impérios vão passar, os governantes vão passar, os bilionários vão passar, mas esta palavra vai continuar por todo o tempo, mudando a vida de pessoas, porque ela é indestrutível, meu amado. Essa palavra aqui jamais vai passar. Essa história tem quase 3.000 anos, 2.600 anos atrás que aconteceu, e o mesmo Deus continua vivo, e se você o buscar, você vai encontrar-se com Ele também.
Josias começou bem e terminou bem. O que é que você está fazendo para terminar bem, meu querido? Josias começou bem e terminou bem. É muito difícil na vida das pessoas elas começarem bem e terminarem bem. Às vezes as pessoas começam bem e terminam mal. Outros começam mal e terminam bem. Mas Josias começou bem e terminou bem. E o que é que eu estou fazendo para terminar bem? Eu tenho que cuidar da minha vida. E para terminar, tarde demais para ajudar, tarde demais para ajudar. Ele foi um rei, um bom rei, mas era tarde demais porque eles não se arrependeram. E Deus, olha queridos, Deus ele jamais quer o julgamento das pessoas. Uma pessoa vai para o inferno, olha, é duro ir para o inferno. Uma pessoa vai para o inferno porque ela passa por todas as pregações, por tudo aquilo que alguém falou para ela de Deus. Ela tem que ultrapassar tantas barreiras, porque Deus faz de tudo para que as pessoas o conheçam. Deus levanta um amigo, levanta um parente, levanta o pai, levanta o sobrinho, levanta um amigo no trabalho, alguém na faculdade, alguém na escola, enfim, alguém que você conhece em algum lugar, que fala de Jesus para você, fala de Deus para você, fala que Deus ama você, e que você às vezes não entende isso, mas fala que Deus antes de você nascer, Ele já pensou em você, Ele tinha um plano, uma história maravilhosa para a sua vida. O desejo do coração de Deus é que você seja feliz, que a gente seja feliz. Você vai ver que quando eles obedeceram ao Senhor, o país foi um país próspero, meu amado. Por isso que a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando uma nação se volta para Deus, quando uma cidade se volta para Deus, quando um povo se volta para Deus, aquela nação será poderosa na terra, aquela cidade será poderosa na terra, aquele povo será próspero na terra, porque o desejo do coração de Deus é abençoar a vida das pessoas e não amaldiçoar a vida das pessoas. A maldição é uma consequência. O mal que veio é uma consequência. Quando você faz o que é mal aos olhos do Senhor, as consequências são tristes, as maldições. Quando você lê Deuteronômio, só para eu terminar, você lê lá, maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres, maldito o teu campo, produto da tua terra. A terra vai estar seca como um ferro, o solo não vai produzir, porque você adora os seus deuses. Seus filhos serão trabalhadores e servirão outros povos. Você pedirá emprestado pela necessidade que você vai ter. São maldições, mas as bênçãos, se você atentamente ouvir a minha voz e me obedecer, a bênção vai correr atrás de você. É verdade. Verdade. Eu li uma coisa só para... acho que o irmão me mandou, o Marcos me mandou um videozinho essa semana, eu achei muito legal, até mandei para o Gui e tal. É só um pedacinho de entrevista de um cara lá, jornalistas não crentes, né, fazendo uma entrevista com o rapaz. É só um minutinho que me mandou, mas naquele minutinho, tipo Roda Viva, fazendo perguntas para ele, ele falou assim, olha, você conta nos seus livros que alguma coisa sobre fé, que o seu pai foi preso, e depois que quando ele saiu da cadeia, ele foi abraçado, assim, ele se tornou crente, a igreja o recebeu. E qual que é a posição da fé tua? E o rapaz falou o seguinte, olha, como diz o fulano de tal lá, cita um escritor brasileiro, como diz fulano de tal, ele disse certa vez o seguinte, e ele até fala, ele disse o seguinte, é melhor você dar o dízimo na igreja do que comprar ações da Petrobras. Ele deu risada, ele falou assim, deixa eu explicar. Ele falou, uma pessoa, ele tem a vida que for, de repente ele vai para a igreja, ele encontra uma comunidade de pessoas, ele começa a se relacionar com uma turma de pessoas. Ali ele conhece uma moça, ele se casa com ela, ali ele tem filhos, ele cria os filhos dele. Ali ele está desempregado, ele encontra um amigo que trabalha numa empresa grande, falou, vem cá, e leva a pessoa para trabalhar lá. Se ele tem uma necessidade, a igreja vai lá e leva a cesta básica na casa dele. Às vezes ele está passando uma necessidade, os irmãos lá vão, cuidam dele, visitam ele no hospital, fazem as coisas.
Ele falou, então a igreja é uma transformação muito grande na vida das pessoas. Quando vem uma crise muito grande, ele vai lá, senta lá e o pastor fala, tenha ânimo, tenha coragem, Deus está com você, Deus vai te abençoar. E o irmão sai da igreja lá animado. A igreja realmente tem uma influência imensa na vida das pessoas, na nossa vida. Porque Deus está aqui na igreja, não na igreja de parede, mas a Bíblia de Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio de vocês. E a presença de Deus muda a nossa história. Se nós servirmos a Deus, ela pode mudar a história dos nossos filhos, netos e das gerações que vêm depois da gente. Amém, meu amado?